Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é o segundo anúncio da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, uma vez que os apóstolos fizeram sua profissão de fé através de Pedro, começa a ensinar-lhes que ele irá morrer em Jerusalém. E aqui nós estamos diante do segundo anúncio. Existe algo de especial nesse anúncio, segundo a versão de São Lucas, que é o seguinte. Em primeiríssimo lugar, algumas coisas bem típicas do grego, que dificilmente as traduções conseguiriam nos dizer, mas vamos tentar expressar. Jesus disse aos seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. Bom, o original grego é difícil de transmitir em português, mas a nova tradução da CNBB está um pouquinho melhor. Ela diz assim: gravai nos ouvidos esta palavra. Ao pé da letra, o grego diz: recebei dentro dos ouvidos essa palavra. Por quê? Porque o anúncio da paixão, de alguma forma, chegou até os discípulos, mas não entrou. E por que não entrou? Porque muitas vezes nós só queremos compreender as coisas agradáveis. Veja, a maior parte das pessoas, quando a verdade dói, preferem acreditar numa versão diferente da realidade, ou seja, uma mentira. Ou aquilo que chamam hoje em dia de pós-verdade, né? Ou, na melhor hipótese, preferem esquecer aquilo que ouviram. Jesus aqui, como mestre, sabe muito bem que os seus discípulos não estão ouvindo de verdade. Então, ele usa essa palavra assim, plástica, para dizer, coloca dentro, faz entrar nos ouvidos, porque não está entrando. Ele diz: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. E o Evangelho logo em seguida diz: os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia e o sentido lhes ficava escondido, ao pé da letra, velado, de modo que não podiam entender. Esse não podiam entender, no grego original, é um hapax, ou seja, hapax legomenon, uma palavra que aparece uma única vez nas Sagradas Escrituras. É o verbo aistanomai, que significa entender. Mas, na sua raiz, é um verbo que quer dizer perceber com os sentidos. É um pouco a forma como os portugueses se expressam em Portugal, não é? Eles falam e a gente diz, nós brasileiros, não entendi. Os portugueses não dizem isso. Os portugueses dizem, não percebi. Perceber as coisas, perceber. O verbo perceber, originalmente, ele tem a ver com os sentidos externos. E somente numa segunda versão é que ele significa entender com a inteligência. É exatamente o que esse verbo grego é. Ou seja, eles não percebiam o que Jesus estava dizendo. E por que eu estou gastando todo esse tempo com gramática, com grego, com raiz da palavra? Pelo seguinte, eles não percebiam, porque a coisa bate e volta, ou seja, não chega a entrar. É exatamente o que Jesus está dizendo. Cava um buraco aí no seu ouvido, ouça, você não está percebendo. A notícia não está sequer conseguindo entrar, porque vocês estão anestesiados, a coisa está velada, está encoberta por um véu, uma dormência. Que a verdade dói. E a verdade dolorosa que Jesus está querendo transmitir e que nós precisamos hoje aprender, fazer um lugar dentro de nós, nos livrar desse véu, dessa dormência, nós temos que perceber é que não há salvação sem a cruz. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Ele está verdadeiramente indo para Jerusalém para se entregar em sacrifício de amor.
Nós queremos o Cristo, mas não queremos o crucificado. Nós gostaríamos de simplesmente celebrar Jesus, um Deus de amor que venceu com a ressurreição. Mas a verdade cristã é uma Páscoa. É morte e ressurreição. Não haverá vitória de ressurreição se não houver a morte na cruz. E é exatamente esta a doença dos cristãos atuais. E esse Evangelho é enormemente oportuno. Porque hoje, como há 2000 anos atrás, Jesus diz: coloquem dentro dos ouvidos de vocês essa verdade. A cruz de Cristo, a cruz salvadora de Cristo. Eles não entendem a coisa. Está coberto por um véu, mas é o véu do nosso egoísmo, é o véu do nosso medo. Eles tinham medo de perguntar, eles não queriam sequer tocar no assunto para dizer: eu não estou entendendo. Não, porque eu não quero perceber aquilo que dói. A verdade vos libertará, mas ela não é necessariamente agradável. Haverá salvação para nós, sim, pela cruz e ressurreição. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.